Olá, galera, tudo bem? Bom encontrá-los por aqui. Mineralogia do Brasil. Então acompanhe a aula aí. Veja só, quando a gente fala de mineralogia do Brasil, a gente tem que pensar no seguinte: o que são minerais? Minerais são elementos naturais que estão então presentes na nossa natureza e que nós utilizamos. Quando a gente chama esses minerais de minério, é porque eles têm uma importância econômica para nós. Isso aqui você tem no teu livro. Acompanhe aí na página 327 do teu livro. Então dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala em minerais e recursos minerais, a gente está falando em dois tipos basicamente. Minerais ou recursos minerais ou minérios são aqueles minerais que têm importância econômica para nós. Eles podem ser energéticos, que não é o caso da aula de hoje. Nós vamos falar sobre minerais energéticos mais tarde, em outra oportunidade. É o caso do petróleo, é o caso do carvão mineral, é o caso do gás natural, que são minérios energéticos. E tem o que nos interessa agora, que são os minerais não energéticos. Os minerais não energéticos, como o ouro, o diamante e o minério de ferro, por exemplo, eles são minérios que têm uma importância econômica para nós e no Brasil nós temos em grande quantidade. Veja só, esses minerais não energéticos, eles podem ser divididos entre minerais metálicos e minerais não metálicos. O que são os metálicos? Os metálicos são os minerais mais conhecidos, como por exemplo o minério de ferro, a bauxita, que dá origem ao alumínio, o manganês, que vai nas ligas metálicas para fazer o aço, por exemplo. E os minerais não metálicos? Os não metálicos são aqueles que a gente utiliza também no dia a dia e que não estão ligados ao grupo dos metais na química, né? Por exemplo, o sal marinho, os minerais radioativos em geral não são metálicos e assim por diante. No Brasil, a nossa produção mineralógica é uma produção muito grande. Dá uma olhada nesse mapa aí. Olha só, esse mapa que você viu, ele mostra as principais províncias mineralógicas do Brasil. Ele não é o mesmo que está no teu livro, porque eu coloquei nesse mapa aqui algumas informações sobre as principais áreas de produção mineralógica no Brasil. Dentre essas principais áreas, vamos lembrar algumas importantes aí, algumas que vocês precisam ter em mente, está ligado na hora da tua prova no Enem e no vestibular. Algumas delas são importantes. Para nós aqui no Sul, uma área muito importante é essa aqui, ó, é a área do carvão mineral, que embora seja um mineral energético, que nós vamos falar em outra oportunidade, quando falar em energia mais lá à frente no conteúdo, já tomem nota de onde ele fica. Então, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí a produção desse mineral que é energético. Temos outras áreas importantes. Três principais áreas de produção mineralógica no Brasil é o quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, uma diversidade muito grande de minérios nessa região, vamos falar dele. Maciço do Urucum, embora não seja muito diverso, no Mato Grosso do Sul é uma importante área de produção de minério de ferro no Brasil. E a maior província mineralógica brasileira, sem dúvida, a Serra do Carajás. A Serra do Carajás é a que tem a maior diversidade mineralógica no Brasil. Outras áreas são importantes também, além dessas três. Nós temos aqui, ó, na região da Amazônia, entre o Centro-Oeste e o Amazonas, também aqui o Centro-Oeste, o Pará, o estado do Amazonas, enfim, o Mato Grosso, uma grande área produtora de ouro. Lembra aí, ó, essa área é importante, inclusive, quando a gente estuda a questão das divisas, né, da produção mineralógica e da divisão dessa área. Temos visitas, olha só, sobe aqui. Ó, dá oi pra galera, de pijama mesmo. Deu.
Outra produção mineralógica importante que nós temos no Brasil é no Amapá, a Serra do Navio aqui no Amapá, importante área de produção de manganês e minério de ferro também nessa região. No litoral brasileiro, uma importante produção é o sal marinho e o sal gema, que depois eu mostro a diferença para vocês. Dentre as três principais áreas de mineração do Brasil, existem essas três. Dá uma olhada nessa tela. Essa tela mostra para você as três principais áreas, o quadrilátero ferrífero, a Serra do Carajás e o maciço do Urucum. Essas três áreas são áreas de produção de minério de ferro no Brasil, por isso que são extremamente importantes. Olha só, 72% do minério de ferro do Brasil é produzido numa região de Minas Gerais, chamado quadrilátero ferrífero. Nessa área é delimitada por 4 municípios aí. De vez em quando aparece em prova isso aí, não é importante decorar. Esse minério basicamente é para exportação. Quando a gente fala dele, a gente vai lembrar dessa região aqui, ó. Então aqui, ó, nessa região de Minas Gerais, que a gente tem esse modelo de produção mineral. Lembra que essa área é a área dominada aí pela Vale, a empresa que era a antiga Vale do Rio Doce, que eu vou falar daqui a pouco mais para vocês porque ela é importante. Na segunda área é a Serra do Carajás. Cara, essa aqui ela tem mais de 20% do minério de ferro do Brasil, mas a importância dela, além do minério de ferro, é também a diversidade mineralógica. Cara, lá você vai ter, você viu no mapa anterior, a quantidade de minerais enormes que tu vai ter nessa região e que é extremamente importante. Basicamente para exportação. Vai sair aí pelo Maranhão essa exportação e vai ser levada embora. Se você pegar essa área, tu vai ver, ó, ela fica aqui no estado do Pará, né, essa região no sudeste do Pará, e ela vai ser exportada basicamente pelo Maranhão, pelo Porto de São Luís, no Maranhão, chama Porto de Itaqui. A terceira, é o maciço do Urucum. O maciço do Urucum, ele fica no estado do Mato Grosso do Sul, ele tem menos de 5% do minério de ferro brasileiro. Tá bom, então por que é tão importante assim? É porque ela é uma área de produção importante que vai para o Mercosul, que vai levar essa produção aí para o Mercosul, e também uma área que vai trazer de trem essa produção de minério de ferro até o Porto de Santos, em São Paulo, também para exportação, tá? Então essa área é uma área importante também. Se você pegar essa região, tu vai ver aqui, ó, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, essa área é importante. Dá uma olhada aqui, quem compra esse minério de ferro do Brasil, principalmente o minério de ferro, que é o nosso principal produto, uma das grandes commodities do Brasil, nosso maior comprador é a China. Nós vendemos também para Japão, para países europeus, esse minério de ferro, mas o nosso principal comprador é a China. Hoje nos preocupa esse mercado por conta de toda a situação que vive a China, por conta do coronavírus que a gente vive agora, e a China deixou de comprar muito minério de ferro brasileiro, até porque muitas áreas chinesas indústrias chinesas acabaram fechando durante esse período, assim como a gente está em quarentena aqui, eles também ficaram em quarentena lá durou quase 2 meses de fechamento total de produção industrial, então por isso acaba sendo um mercado importante para a gente. Outra coisa importante é a exploração desse minério no Brasil. Dá uma olhada, quem é que explora esse minério do Brasil? Principalmente uma empresa chamada Vale, que era a antiga Vale do Rio Doce, fundada em 1942 e que foi mais tarde privatizada na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, houve as privatizações e essa Vale foi privatizada então. A Vale, ela é dona da produção mineral, ela tem domínio sobre a produção mineral, ela tem domínio sobre a exploração, a pesquisa e o transporte e exportação desses minérios no Brasil, tá? As duas principais áreas, então, a gente vê aqui, ó, quadrilátero ferrífero. Uma das principais áreas de produção do Brasil é a área, então, do quadrilátero ferrífero, pertence à Vale. Aqui é o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, que fica em Vitória, no Espírito Santo, que vai escoar. A Vale, então, é dona da Estrada de Ferro Minas Tubarão, Minas Vitória, né, que vai até o Porto de Tubarão.
e pelo porto também de Tubarão. Então ela domina todo o processo produtivo. A mesma coisa acontece no norte do Brasil, no Pará. Ela domina toda a Serra do Carajás, a estrada de ferro que liga aí a Serra do Carajás até o Porto de São Luís, no Maranhão, e o Porto de Itaqui, que é o maior porto brasileiro, tem o maior calado, maior profundidade de porto, porque exporta uma quantidade significativa de minério de ferro. Quais são os minerais metálicos que nós temos? O minério de ferro, nosso importante mineral aqui, que vai ser utilizado principalmente aí em ligas metálicas. O manganês, que também é fabricação de minério, somos o sexto maior produtor de minério de ferro, de manganês no mundo, né? A bauxita, que é um minério de alumínio, que é produzido principalmente no Brasil. Tu tem também a Austrália como grande produtora mundial de bauxita, mas o Brasil é grande produtor, junto com Guiné, com Jamaica e assim por diante. E essa produção é feita principalmente nessa área aqui, ó. Essa área é a área da Vale do Rio Trombetas, fica na divisa entre o Amazonas e o Pará. Municípios, dois principais municípios, esses de vez em quando aparece, Óbidos e Oriximiná, o nome deles, os dois principais municípios de produção de minério de ferro no Brasil. O estanho também é um produto importante, ele é utilizado na indústria de eletrônicos e o Brasil também produz em grande quantidade. O nióbio bastante discutido nos últimos anos, a importância do nióbio como área de produção, como produto importante nacional aí, né? Indústria metálica. O Brasil tem boa parte, mais de 90% do nióbio produzido no mundo sai do Brasil. O cobre, que é um mineral metálico também, mas o Brasil não produz grande coisa. O Brasil negocia o cobre com o Chile, né? Então o Chile é grande produtor, a gente compra deles, basicamente essa produção. O nióbio, a produção principalmente em Araxá, Minas Gerais, a área de produção. E minerais não metálicos. O sal é um dos principais minerais não metálicos produzidos por nós. O sal marinho, que vem da dessalinização da água do mar, e o sal gema, que é na verdade, não do oceano, e sim do continente, uma rocha, uma estrutura rochosa, mineralógica, que se faz a mineração em terra e vem em forma de pedra, né? O caso do sal rosa, o sal do Himalaia, que a gente costuma ver esse modelo também. No Brasil nós também temos esse tipo de produção de sal, certo? Outros minerais não metálicos, o calcário a gente produz também, o calcário é utilizado na construção civil, é utilizado na indústria também, e os minerais radioativos, que é o caso aí do urânio, do tório, coisa e tal. No Brasil, Poços de Caldas, em Minas Gerais, é o destaque nessa produção. Bom, sobre a participação brasileira nos minerais, você tem essa tabela no teu livro, vamos ver o nióbio mais 90%, a gente tem alguns importantes aqui, o minério de ferro, cerca de 13% do minério mundial de ferro sai do Brasil. Então, alguns dados importantes aí para vocês. Obrigado, até a próxima, tchau!